Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, médico de nossa alma e de nossa matéria física, sabemos que o verdadeiro cristão sempre tem de demonstrar alegria em seu coração. A vida, como escola, põe em nosso caminho as mais variadas pessoas a nos servir de professor. Se algum irmão apresenta-se exaltado, na rua ou em qualquer lugar, enxergaremos que a aula do dia é a prática da paciência. No lar, também nos deparamos com irmão de gênio difícil que facilita desentendimento familiar. Nesse caso, a situação nos pede compreensão e tolerância. O humor transtornado requer a terapia do espírito. Essa é a compreensão que devemos ter. Não devemos revidar ou tomar como afronta o juízo emitido por irmão transtornado, mas devemos sugeri-lo a buscar ajuda por meio da prece e da ciência. É necessário sarar o espírito para sarar o físico. E só por intermédio de uma terapia interior à luz do Evangelho se fará possível. Jesus, aumentai sempre nossa compreensão. Assim seja. A Caminho da Luz. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Nossos assuntos de hoje são sala de aula, natureza das penas e gozos futuros, variedades espíritas, viva e seja feliz. É bom saber, Hakuna Matata. A mensagem do dia: a morte não é o final. Fragmentos doutrinários, o fim dos escândalos, conduta espírita perante a desencarnação. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz,
No programa de hoje, damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Natureza das penas e gozos futuros. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Allan Kardec comenta: quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável delas lhes será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem por toda parte só encontra olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será, quando dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteadas os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas. Enquanto a alma do homem perverso é presa de vergonha, de pesar, do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês esclarece: mesmo depois que o espírito culpado limpa as suas faltas da consciência, elas deixam alguns liames espirituais para o futuro? Essa é sempre a pergunta de muitos que desejam conhecer na profundidade do ser, nas suas jornadas de ascensão. A consciência, depois de limpa pelas bênçãos do arrependimento, juntamente com o reparo, torna a sua limpidez como foi criada, sem existir desarmonia na sua engrenagem divina. Porque a mente haverá de perturbar uma obra de Deus com sua simples ignorância? Quem paga uma conta não mais deve, principalmente quando os juros são contados, como nos processos de elevação das almas. As faltas que cometemos e que religiões classificam como pecado de variadas categorias podem se comparar com a lama que venha a sujar depois de um banho, deixa de existir. Assim, os chamados erros depois de um banho que o tempo oferece vão para o esquecimento e a limpidez da consciência torna-se como o sol que dá vida e que nos faz amar mais aos que sofrem e a tudo o que existe em torno de nós. Então, dotados de harmonia mental, passamos a procurar a verdade, porque ela nos libertará. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ao alcançarmos a verdade, as faltas tornam-se brumas diante do sol espiritual expresso pela consciência. Essas faltas, sistema indispensável para acordar a alma, transformam-se em virtudes pelas bênçãos do Criador e transformador de todas as coisas. A vida em movimento, e esse Deus operando em todos os rumos. Se ainda te lembras do mal que praticastes em alguma parte,
a alguma pessoa e te sentes infeliz, é porque não limpastes da consciência esse magnetismo turvado das ações más. Continua fazendo o bem e amando a todos sem distinção, que logo a consciência dará sinal de liberdade. Não esmoreças, pois os próprios espíritos angélicos que assistem ao Cristo nas suas esferas de luz passaram por todos esses transes, qual o que por ora passas. Não perturbes o coração pelos processos que deves passar para o teu próprio bem. Não deves procurar o mal, nem incentivá-lo, mas se a dor bater à tua porta, não blasfemes. Procura livrar-se dela com paciência, no mesmo ritmo de paz que Jesus te ensinou. Enfrenta os problemas com coragem, sem procurá-los igualmente. Não compliques a tua vida, ela mais natural é bem melhor. O objetivo primordial da doutrina espírita é o mesmo do cristianismo: modificar o homem, fazer nascer no homem novo dentro do homem velho e iluminar os corações pelo processo do amor universal. O dia em que Jesus abrir seus braços divinos dentro do coração humano será o sinal de salvação da criatura para sempre. Seminário sobre mediunidade. Tema: autoconhecimento e a prática da mediunidade. Expositor: Marco Aurélio Rodrigues Pifano. Dia 4 de novembro, sábado, de 14 às 18 horas, na Associação Espírita Vicente Pifano. Inscrições nas Casas Espíritas. Contatos: Vicente 999712163 ou Regina 98414-1207. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Viva e seja feliz. Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. A narrativa retratada por Mateus deve ser analisada com profundidade, sem que se deixe de lado o fundamento principal de seu ensinamento. O Mestre Jesus, nos fatos mais simples da vida cotidiana do apostolado, nunca privou os que estavam à sua volta do aprendizado. No caso em epígrafe, não foi diferente. Assim como Moisés preparou o terreno para a vinda de Jesus e suas revelações, o Mestre também já encaminhava a chegada do Espiritismo como prometido. Ao estudarmos o Novo Testamento, devemos analisá-lo à luz da doutrina espírita. Muitos enxergam o tema de forma superficial. Acreditam que o doce Rabi da Galileia teria menosprezado o respeito que é devido ao funeral, principalmente dos entes queridos. Tal afirmativa seria um contrassenso a todo o ensinamento prestado por ele. Imortalidade da alma. Um dos fundamentos do Espiritismo é a imortalidade da alma. O espírito, quando desencarna, abandona o veículo que se utilizou na Terra, regressando à pátria espiritual. Questão 149, em O Livro dos Espíritos. Para reprogramar, via de regra, uma nova incursão no corpo físico, dando continuidade à sua evolução espiritual através das sucessivas reencarnações. Ao desencarnar, o espírito é amparado pelos desencarnados que lhe são simpáticos, ou seja, espírito ao desencarnar fica sob os cuidados de outro espírito no mistério da sua recuperação. Na questão 326, em O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais esclarecem ao insigne codificador que o espírito, já desenvolvido em certo grau de perfeição, não se importa com as honras prestadas ao seu despojo mortal.
Continuam ainda os benfeitores agora na questão 329, que o respeito instintivo do homem pelos mortos é um efeito da intuição da existência da vida futura. Entretanto, o que deve ser analisado é o excesso dos rituais funerais, inclusive quanto ao culto exagerado no local de sepultamento do desencarnado. Recordamos Humberto de Campos em o livro Relatos da Vida, no capítulo intitulado Uma Campanha Diferente, em que o autor relata um pai que gastou imensa fortuna na construção de um mausoléu para abrigar os restos mortais da filha querida que havia cometido suicídio por conta de uma desilusão amorosa. O pai passou os demais anos de sua existência cultuando aquele ambiente até desencarnar. Ao despertar do período de perturbação, se reconhece no local que construiu para a filha, na esperança do reencontro feliz. Porém, lá nada encontrou do que esperava. Aconselhado pelo benfeitor a se afastar daquele local, reconhece a filhinha suicida, reencarnada ainda criança, como filha daquele que havia despedaçado seu coração. O pai então chega à conclusão que o dinheiro e o tempo empregados na construção da sepultura poderiam ser destinados de uma forma mais útil, saciando a fome dos mais necessitados, por exemplo. Viver da melhor maneira possível. Emmanuel, comentando o tema em o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB, informa que Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, enfatizando que há uma grande diferença, pois o cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Informa ainda o autor espiritual que muita gente mergulha em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão, vitimados pela tentação da riqueza, dos hábitos perniciosos ou muitas vezes prostrados pelo desalento. Podemos entender desta maneira que Jesus fazia um alerta àqueles que, muito embora ainda no corpo físico, desfrutando de plena força vital, inclusive, vivem como verdadeiros cadáveres, pois entregues às viciações, acomodados com a posição que desfrutam, ou, por fim, vitimados pelo desânimo. Há ainda aqueles que dedicam valioso tempo às futilidades de maneira irresponsável, não aplicando de maneira salutar e útil o seu precioso tempo. É preciso que busquemos a esperança na vida com boas práticas. Salienta Emmanuel que devemos dar algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós, emendando: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Hakuna Matata. A expressão Hakuna Matata ganhou notoriedade pela animação estadunidense O Rei Leão, de 1994, dos estúdios Disney, como lema das personagens Timão e Pumba. É, na verdade,
uma expressão de uma língua falada na África Oriental e significa, a grosso modo, sem problemas. Um equivalente ao Carpe Diem ou Don't Work, Be Happy. Geralmente invocada em situações de crise, a adoção de uma linha de isolamento, de negação dos problemas, pode ser uma boa estratégia de sobrevivência, mas o fato de fingirmos que um problema não existe não resolve automaticamente. Mas diante de situações que nos confrontam, é usual buscarmos o Hakuna Matata e varrermos os problemas para baixo do tapete. Às vezes é o que damos conta de fazer. No outro extremo, a fixação nos problemas nos consome, nos faz rondá-los sem encontrar as soluções, em rumos de tristeza que desaguam na depressão. Uma postura de supervalorizar a questão e por ela ser engolida, congelada nas celas do desânimo. O usual também diante de problemas de grande magnitude. Duas posturas passivas e evasivas. Uma nega e espera a crise maior e talvez incorrigível, jogando na conta do futuro. A outra se fixa no sofrimento e na angústia, vivendo e revivendo o problema, eternizado no presente. Podemos, diante das agruras da vida, fazer melhor do que isso. Diante dos problemas, é sempre possível buscar a ajuda dos amigos, a calma da oração e a ação homeopática na sua resolução. A ajuda dos amigos, sim, pois uma visão de fora, uma palavra de consolo ou mesmo um apoio concreto opera milagres. Muitas vezes, por vergonha de falar com um amigo, adiamos a solução de problemas que podem estar ali, à nossa mão. A ajuda mútua é um dever dos verdadeiros amigos e temos muito a ganhar, recebendo e estendendo a mão para aquele que vive dias pesarosos, por vezes próximos de nós e invisíveis. A oração nos acalma, nos permite a ligação com as forças maiores da vida e pela intuição dos amigos espirituais conseguimos enxergar de forma distinta nossos problemas e as possíveis soluções. Rezar, se não melhorar, não piora, e no alto se encontra o caminho, nem que seja para nos mantermos mais serenos e não aumentarmos os problemas com atitudes desesperadas. Por fim, os problemas necessitam de ação resolutiva e de modo homeopático. Com uma ideia embrionária do que precisa ser feito, vamos agindo e vai se descortinando outras linhas de ação. Assim, aos pouquinhos, podemos ir atuando aqui e acolá na resolução dos problemas com uma boa estratégia que nos permita superar aquela situação. Diante dos problemas comuns na vida de todos, por vezes precisamos do Hakuna Matata para não sucumbir ao desespero encastelado no emaranhado de conflitos instalado. Mas para a saída desse mato sem cachorro, oração, apoio amigo e a ação resolutiva são capazes de nos conduzir a outros patamares diante do que ocorreu. E aí poderemos, com mais propriedade, ter o lema sem problemas. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. A morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu. Você é você.
E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela, como sempre foi. Tudo está bem. A morte é somente a cessação da vida orgânica. É apenas o fim do corpo físico e de mais uma etapa da programação divina. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais. A morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo que o abrigou durante a jornada terrestre para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. A afeição real, de alma a alma, é durável e também sobrevive à destruição do corpo. Apenas as afeições de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. O amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na espiritualidade. Ao desencarnarmos, seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles a quem estamos ligados por laços de afeto e que desencarnaram antes de nós. Será o momento de rever seres amados que nos aguardam. O reencontro na espiritualidade ou em vidas futuras, através de uma nova encarnação, haverá de acontecer. E todas as vezes que a saudade daquele que partiu parecer maior do que nossas forças possam suportar, busquemos o lenitivo da oração. Nossas preces alcançam os seres amados onde quer que estejam, levando até eles nossas melhores vibrações. E para que possamos sentir as vibrações enviadas pelo pensamento dos amores que hoje vivem em outras dimensões, aquietemos nossas mentes e corações. Com certeza, experimentaremos algum conforto. A prece é mecanismo abençoado que nos aproxima de Deus e dos afetos que estão distantes. A caminho da luz. Sobre Nazaré, berço da minha fé, dois anjos de ternura, corações entrelaçados, nimbados da paz de duas almas puras. Das contrações em Belém, a imagem que nos vem é a de um casal aflito, buscando acomodações para receber do céu o menino bendito. Inquietações, incertezas, afinal estavam anjos encarnados, mas tudo se deu do jeito que o próprio menino havia planejado. Templo em Jerusalém, deixaram então Belém, Rabi recém-nascido. Pensativos caminhavam, pois longe estavam do dever cumprido. Maria
Maria e seus afazeres, José sempre à mercê, mas a carpintaria contemplava o iluminado entre os cuidados do pós-parto de Maria. Foi preciso obediência, mediunidade, esse dom bendito. Dobra de zelo e cuidado, quebra de resguardo, fuga pro Egito. Casal de fé, Maria de José, ó José de Maria. Que morada sideral foi encontrar Jesus, a santa sintonia. Mãe, o cálice real, José, luz do graal, devoção e espera. Que na lei seja educado até ser batizado, o sol da nova era. Galileia engalanada, ornada de flores, testemunhava os primeiros passos do menino que acendia tudo que tocava. Galileia engalanada, ornada de flores, testemunhava os primeiros passos do menino que acendia tudo que tocava. Jesus, José, Maria. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/A Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. O fim dos escândalos. Dói-nos ver a inversão de valores que acomete a humanidade. O capitalismo chegou ao apogeu e o homem, sob seu comando, tornou-se infeliz. Os escândalos financeiros diariamente relatados pela imprensa e pela televisão, na qual assistimos criaturas na ânsia irrefletida de aumentar o patrimônio material para ter mais e mais poder, sem se importarem com as injustiças e as iniquidades que produzem, estão chegando ao fim. Jesus, o Cristo de Deus, afirmou: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem. O universo e nós somos comandados por Deus, e Ele só permite que aconteça conosco o que for necessário para nossa verdadeira evolução. A evolução do espírito, que é o objetivo da vida no corpo. Evoluir, seja na terra, seja em qualquer outra habitação. Não existe acaso. Tudo está rigorosamente sob o controle divino.
Para nos dar essa certeza, o insigne Allan Kardec perguntou às entidades sublimadas, incumbida de nos trazer a terceira revelação da lei de Deus. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E recebeu como resposta esta contundente afirmação: não, Deus não o permitiria. Dentro desse mesmo tema, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec quando ele questionou sobre a grande perversidade do homem que, em vez de avançar, parece caminhar aos recuos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Estamos cada vez mais próximos do ápice da transição por que passa o nosso planeta, em que receberá a classificação de mundo de regeneração. Nenhum gesto nosso, por menor que seja, será ignorado. Devemos estar unidos. A África do Sul, um país que passou por um longo regime escravista denominado apartheid, tem uma palavra no idioma banto para designar humanidade: Ubuntu. Ubuntu significa literalmente humanidade, porém quer dizer: sou incompleto sem você. Não existem raças, nem credos, nem nações. Somos seres humanos. Nossa humanidade é composta por interconexão e qualquer corte no tecido dessa interconexão deve ser reparado para que voltemos a ser inteiros. Cada mal praticado fere a todos nós. Estejamos imbuídos de pensamentos e atitudes de oração para colaborarmos com os espíritos superiores nas mudanças morais que se realizam na Terra, tendo mais tolerância para com as imperfeições dos outros, sabendo que quando alguém é ferido, nós também recebemos o estilete da dor, pois estamos todos interconectados. Ninguém deve ser criticado, porque quem age errado não é feliz. Aqueles que erram, basta o fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Aproveitemos a oportunidade áurea das mudanças, aprendendo com os nossos erros e com os erros dos outros, a trilhar o caminho do bem, corrigindo nossos vícios morais. Eduquemos os nossos sentimentos, reivindiquemos os nossos direitos sem egoísmo, com solidariedade, usando a não violência, porque somos um só rebanho para um só pastor. Muita paz. Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, estudaremos hoje perante a desencarnação. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever
para todo o clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impropérios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. A todos, muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, pedimos-vos sabedoria para que a mágoa e o ressentimento não dominem nossos corações e que diante da ofensa resistamos e não cedamos aos impulsos negativos. Sabemos que quando revidamos a ofensa, sofremos em nossa alma o ressentimento, a culpa. Jesus, que possamos sempre ter calma e desviar a atenção do mal, dirigindo o pensamento para Deus. Que sejamos fortes de caráter e opinião, para que quando o mal disfarçado de bem vier soprar intrigas em nossas ideias, porque o irmão nos ofendeu, digamos a ele que não se deve pagar o mal com o mal. Senhor, sois nosso guia. Sem vossa luz, nos assemelhamos ao aluno que quer aprender e não encontra um professor. Que possamos buscar a sabedoria em vossa doutrina diariamente, elevando o pensamento pela força da prece e obtendo a harmonia, pois hoje vemos a importância de se manter a calma diante de contendas. Vossa paz seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa.
você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.